Amém, irmãos? Glória a Deus. Vou trazer uma rápida palavra aqui. Glória a Jesus. No livro de Daniel, capítulo de número 5. Somente alguns versículos. Glória a Deus. Para os nossos corações nesta noite. Livro de Daniel, capítulo de número 5. Aleluia. Vou fazer assim. Eu vou ler, os irmãos só acompanhem. Glória a Jesus. Eu sei que Deus ainda está falando conosco, né? Hoje é um dia de nós meditarmos, nós fazemos uma análise da nossa vida diante de Deus. Aleluia. A palavra de Deus fala conosco nesta noite. O banquete do rei Belsassar e essa mão misteriosa. Glória a Jesus. Amém? Glória a Deus. Os irmãos somente acompanham. O rei Belsassar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsassar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo, que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal, na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. A junta dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos bateram um no outro. E ordenou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores. E falou o rei, e disse aos sábios de Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, e trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e será no reino o terceiro dominador. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler as escrituras, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então o rei Belsassar perturbou-se muito, e mudou-se nele o seu semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete, e falou à rainha e disse: ó rei, vive eternamente, não te turbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência e entendimento, interpretado sonhos, e explicando enigmas, e solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Belsassar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará interpretação. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus, irmãos, pode se sentar. Aleluia. Eu lendo esta palavra, né, irmãos, e essa palavra mexeu muito comigo, porque está falando aqui de um rei, está falando de uma pessoa que ele ali deixou ali, a casa de Deus dará como filhos de Eli. A Bíblia narra aquele rei Belsassar, que em meio a uma grande festa, ele desafiou a Deus, usando os utensílios sagrados do templo de Jerusalém. Uma festa ímpia, uma festa onde rolava muito vinho,
Uma festa onde rolavam muitas bebidas em abundância. Uma festa onde rolava mulheres, concubinas, idolatria. A gente vê na palavra que Daniel foi chamado e revelou o significado daquela escrita. Lendo a palavra de Deus aqui, nós podemos ver que quando o rei viu a metade daquela mão escrevendo, o rei logo, as pernas dele começou a bater uma na outra, os ombros dele começou a se relaxar. Acredito eu que ele começou a ficar com medo. Porque, irmãos, quando nós já sentimos a presença de Deus, irmãos, e quando nós estamos em pecado, nós vemos que Deus está falando, aleluia, nós começamos a ficar com medo. Não é isso, irmã Conceição? Era o que aconteceu ali com aquele rei, Beltsazar, aleluia. E ali, aquela mulher chegou até ele, chama ali Daniel, chama aquele homem, na qual ele interpretou sonhos para seu pai. Chame ele, porque ele vai interpretar, ele vai saber dizer o que está escrito. Mene, Tekel, Uzufraim, ele vai saber, aleluia. Aí a Bíblia é clara. Foste pesado na balança, é o tema desta noite. Foste pesado na balança divina. E lendo aqui a palavra, agora à tarde na minha casa, quando ali Jó, ele estava ali passando por uma situação difícil. A Bíblia diz assim, que Jó não sabia mais o que fazer. Ele disse assim: Senhor, pesa-me em balança fiel, e o Senhor vai saber da minha integridade. Pois Jó sabia que a consciência dele diante de Deus estava limpa, que a vida dele diante de Deus, o seu cotidiano estava limpo. Foi por isso que Jó não teve medo. E ele falou para o Senhor: pesa-me em balança fiel, aleluia. O Senhor vai saber da minha integridade. Olha que tema: foste pesado na balança divina, aleluia. E aqui, fosse pesado na balança divina, fosse achado em falta. Aqui no livro de Daniel, capítulo 5, versículo 26, ainda foi achado em falta. Pesou na balança, mas porém ainda faltava muita coisa para igualar, porque foi achado de falta, pela mão humana, escrevendo na parede. Presta atenção, vocês já viram também aquela mulher, quando encontraram ela em ato de adultério? Quando ela correu até Jesus, o que Jesus estava fazendo? Quem pode falar? Escrevendo na areia. Aleluia. 3 vezes Deus escreve com os dedos. Quando deu a lei, aleluia. E nesse banquete, e na areia era que estava escrito por Jesus. Deus conhece o coração de cada pessoa. Eu sempre digo uma coisa aqui: o coração é uma terra que somente Deus conhece. Aleluia. Pois Deus conhece o meu coração, Deus conhece o seu coração. Aleluia. E um dia prestaremos conta diante de Deus, prestaremos contas diante dele. A lição dos vasos profanados aqui, porque eles profanaram as leis de Deus. Nós vemos a lição dos vasos profanados no versículo 2, que o crente é um vaso de honra. Segundo Timóteo 2:21, ele fala a respeito: se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. É maravilhoso quando nós somos chamados de vaso de honra. Agora cruel quando é chamado de vaso de desonra, vaso de vergonha. A Bíblia fala que nós temos que analisar a nós mesmos. Assim como Beltsazar se apoderou ali dos vasos sagrados, o inimigo se apodera de muitos vasos que serve a Deus e está servindo ele. Porque Deus, ele não divide a glória dele para ninguém. E Deus também não te divide para o diabo. Deus, ele não quer te perder para o diabo. A gente vê aqui que Beltsazar se apoderou de tudo aquilo, esquecendo que Deus é Deus vivo.
esquecendo que Deus Ele vê. Esquece que Deus está em todos os lugares. Esquece que os olhos de Deus Ele é como chama. Aleluia. Não adianta nós fazermos nada em oculto. Não adianta nós pecarmos em oculto, depois entrarmos dentro da igreja, aleluia, dizermos que somos santos, porque o Senhor Ele conhece, porque Deus estava vendo as feiras ali que Belsazar está fazendo, com mais de 1.000 pessoas, estavam escarnecendo de Deus, estavam escarnecendo os vasos sagrados, Senhor, ali bebendo com mulheres e concubinas, idolatrando ali, aleluia. Mas incrível, né, irmãos? A mão de Deus. Deus permitiu que ele visse só um pedacinho da mão. Me viu ali escrevendo. O que significa isso? Tekel. Ficou morrendo de medo. É um homem poderoso, o rei, o líder que comandava tudo, ficou ali morrendo de medo. Aleluia. Deus aqui, olha, a profanação das coisas de Deus é muito séria. A profanação com as coisas de Deus é muito séria. Como pode profanar? Como, pastor, eu posso profanar as coisas de Deus? Primeiramente, irreverência nos cultos. Aleluia. Uma das coisas, irmãos, lá em Eclesiastes capítulo 5, versículo 1, diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Porque quando muitos vêm para a igreja, primeiramente vêm para a igreja para, como se diz assim, para tratar de assuntos pessoais. E eu sempre falo e vou bater na tecla direto. Quando sair da tua casa, saia da tua casa adorando. Levanta adorando. A primeira oração do dia, aleluia. A última oração é o último horário da noite é oração. Vem para a igreja adorando ao Senhor. Não vem para a igreja para tratar de assuntos seculares, mas vem para adorar ao Senhor. Já chega na igreja, vem para dentro da casa do Senhor para adorar Ele em espírito e em verdade. É por isso que a Bíblia nos adverte: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. E muitos não reverenciam isso. Não reverencia. E sabendo que Deus Ele está em todos os lugares. Aleluia. Segunda coisa, Êxodo 3:5. Quando ali estava aquela sarça, e que o Senhor, quando Moisés foi para entrar para a sarça, que o Senhor falou para ele: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é santo. Aleluia. Você sabe o que significa santidade, irmãos? Santidade não é você falando coisa da boca para fora. Santidade não é você dizer glória a Deus e aleluia da boca para fora. Santidade não é você colocar um saião, aleluia, vinho de cabelão amarrado para trás, não. Santidade, irmãos, é você ser, aleluia, afastado do pecado. É abster-se do pecado, é ser separado do pecado. Aleluia. Deus não aceitava sacrifícios defeituosos. Eu digo nesta noite aqui: Deus Ele não vai aceitar sacrifício defeituoso de crente que está dizendo que serve a Deus da boca para fora, mas quando chega daqui para fora está fazendo coisas que até o diabo, aleluia, não acredita. Aleluia. A gente vê lá no Levítico capítulo 9, versículo 12. Deus não aceita qualquer coisa. E oferecer as carnes, pegava das piores para lá oferecerem sacrifício. Nadab e Abiú profanaram o santuário do Senhor e ali morreram. A Bíblia diz também ali de Ananias e Safira, eles também ali mentiram, morreram. Mentiu e morreu. Irmãos, às vezes eu fico assim, fazendo um parênteses. Eu não consigo mentir. Às vezes quando estão numa brincadeira, eles ficam assim: eu já sei, você não está falando verdade, porque sua cara já condiz, você está rindo. Eu não consigo mentir. Eu tenho medo da mão de Deus. Tem pessoas que descaradamente, irmãos, mentem e acham que é tudo normal. A Bíblia também fala que os mentirosos não herdarão o reino do céu. Ficarão de fora os mentirosos, ficarão de fora os cães, ficarão de fora os idólatras, ficarão de fora os
É normal fornicar. Depois vem aqui, senta, ou pega no microfone como se nada tivesse acontecido. Ah, meu Deus, se fosse no tempo lá de Ananias e Safira, já tinha morrido na hora, já tinha exterminado. Tomemos muito cuidado, aleluia, para não profanarmos as coisas do Senhor, porque sabemos que nós somos crentes, somos vasos de honra, não vasos de vergonha. A profanação aqui dessas coisas, aleluia. Daniel, ele entrou na sala do banquete, lá no versículo 13 ao 16, aleluia. Queriam até oferecer presentes. Daniel não aceitou. Irmão, sabe que Deus não é Deus de barganha? Antigamente o povo, no Antigo Testamento, quando o povo pecava, eles pegavam lá animais saudáveis, né, irmã Conceição? Saudáveis, sem nenhum defeito. Eles iam lá e ofereciam em sacrifício por causa dos pecados. E eu falo, se hoje fosse como antigamente, não existia nenhum animal mais. Acho que nem galinha existia mais. A pessoa ia morrer de fome, com vontade de comer carne. É verdade. É isso, é verdade. Porque tanto que o povo peca, e para eles é normal. Depois entra, vamos lá adorar. Adorar o quê? Deus vai aceitar isso? Não. A gente vê na palavra de Deus aqui, Daniel diz, os teus presentes fiquem contigo. Não quero saber dos teus presentes. Um homem aprovado por Deus sempre é um homem no lugar certo. Certamente não estava no banquete Daniel. Daniel, ele fugia ali das coisas, das iguarias do rei. Ele fugia, ele estava longe. Por isso que mandaram chamar, lá chamar Daniel. Se Daniel tivesse junto, aí o Daniel aí, chama ele aí, para que ele venha interpretar. Mas não, Daniel estava longe daquelas iguarias do rei. Daniel estava longe ali. A Bíblia diz assim no Salmo 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem anda na roda dos escarnecedores. Daniel não estava no meio da roda dos escarnecedores. E o Senhor adverte nós nesta noite, para nós jovens, aleluia, irmãos, fuja da roda dos escarnecedores, porque Deus não está nesse negócio, a não ser que você vai lá para evangelizar alguém. Mas tome muito cuidado, porque se você é fraco, é perigoso você sentar junto com ele e participar do copo com ele. Aleluia. Vemos aqui no livro de Daniel, capítulo 5, versículo 18 a 21, que Daniel, ele exortou o rei. Daniel exortou o rei. Daniel declarou assim, olha, foste pesado na balança e foste achado em falta. A última frase é terrível. Foste achado em falta. Se tivesse certinho, eu não poderia dizer assim, ó, foste pesado em balança e não tem nada em falta. Mas foi achado falta nele, porque estava profanando com as coisas de Deus, aleluia. A balança de Deus não mede riqueza. A balança de Deus não mede posição social, aleluia. A balança de Deus, ela não mede fama e nem aparência. Aleluia. Aleluia. Não adianta chegar bonitinho, todo formosinho ou formosinha, porque o Senhor não está medindo a sua aparência, mas o Senhor, Ele mede o teu interior, aleluia. Ele pesa o coração, Ele pesa a fidelidade, Ele pesa a obediência, Ele pesa a humildade, Ele pesa a sinceridade diante dEle, aleluia. Agora, humildade não é você vir com a roupa farrapada. Humildade não é você vir todo rasgado. Humildade não é você vir com o cabelo sem pentear, com os dentes sem escovar. Não, humildade não é isso não. Humildade é aqui dentro. Aleluia. Como sempre falou, o Senhor conhece o teu coração. A Bíblia diz no Salmo, sonda-me, Senhor, e me conhece. Sonda. Se o Senhor sondar o meu coração, o Senhor vai conhecer o meu coração.
Foi como Jó falou: pesa-me em balança fiel, porque Jó sabia do coração dele, Jó sabia da integridade dele. Poderiam estar até apontando Jó, mas Jó, aleluia, ele estava ali com a vida dele retidão com Deus. Aleluia. Todos nós necessitamos da graça de Deus. Todos nós necessitamos do poder de Deus. Todos nós necessitamos da presença de Deus. Quando Deus examina o seu coração, o que Ele vê? Aleluia. O que Ele vê no teu coração? Será que você ou eu temos vivido para agradá-lo? Ou apenas para agradar as pessoas? Ah, não, eu não vou falar com a irmã assim, não. Porque se eu falar com ela, a irmã vai ficar com raiva de mim. Ou o irmão vai ficar com raiva de mim. Eu não vou, não. Mas se Deus manda, fala, irmão. Se Deus manda, Ele fala. Procure agradar a Ele. Procure agradar a Deus. Não olhe para que o irmão falou: ah, aquele irmão lá está me olhando. Aquele irmão lá está me apontando. Aquela irmã lá falou de mim. Não. Procure agradar ao Senhor. Olhe para o Senhor, aleluia. Viva uma vida para agradar ao Senhor. Não agrade a pessoa, mas agrade ao Senhor. Sua vida tem que demonstrar arrependimento. A minha vida eu tenho que mostrar para Deus arrependimento. Aleluia. Tenho que mostrar obediência. Será que você está demonstrando para o Senhor arrependimento nessa noite? É uma pergunta. Você está mostrando, aleluia, obediência? O Senhor está dizendo aqui na palavra dele, aleluia. Não precisamos temer a balança. Não precisa ficar com medo da balança de Deus. Quando vivemos em arrependimento, irmãos, não fique com medo. Temos que viver em arrependimento, fé e obediência no Senhor. E não ficarmos com medo. Porque Deus, Ele é misericordioso. Aleluia. A balança de Deus, ela não avalia o que mostramos. Pode mostrar uma coisa, mas a balança de Deus vai te avaliar de outra maneira. Aleluia. Eu posso ver aqui, ó. Deixa eu falar com o Sérgio, que o Sérgio tem afinidade. Posso ver o Sérgio de terno, gravata, todo bonitinho aí. Mas quem vai avaliar ele por dentro é somente Deus. Aleluia. Deus vai saber se ele está em obediência. Deus vai saber se ele está com arrependimento dentro dele. Irmãos, para tocar aqui no cálice do Senhor, aleluia, não é de qualquer jeito. Não é de qualquer maneira. Precisamos analisar, fazer uma análise de nós mesmos. Aleluia. Ainda há tempo de buscar sua graça. Ainda há tempo de buscar arrependimento e de viver uma vida, aleluia, que glorifique o nome do Senhor. Ainda é tempo. Deus fala antes do juízo final. Eu ia trazer até uma palavra aqui sobre as 10 virgens. Ontem mesmo eu disse: Senhor, misericórdia, Senhor, misericórdia, Senhor, misericórdia. Aí só vai no livro de Daniel. Aí está falando aqui, olha, procure arrepender-se antes do juízo final. Está próximo. Está próximo o arrebatamento da igreja. Deus não vai vir arrebatar a igreja de qualquer jeito. A noiva de Cristo tem que estar preparada. É quando a noiva está se preparando para o casamento. E no dia do casamento, seu vestido tem que estar impecável. O seu vestido não pode ficar com mancha, porque ela será destaque, aonde todos vão olhar para a noiva. Pode olhar para o noivo, mas para a noiva ela é o centro. A igreja do Senhor é o centro. A igreja do Senhor precisa estar preparada. A igreja do Senhor precisa estar em comunhão. A igreja do Senhor precisa estar em obediência. A igreja do Senhor precisa estar com fé. Aleluia. O Senhor deseja que as pessoas se voltem para Ele, enquanto ainda há tempo. A balança divina, ela é a medida para nossas vidas. Aleluia. Ela é a medida para nossas vidas. Porque quando você está assim, daqui a pouco, não, eu preciso estar na posição, porque Jesus está vindo.
e eu quero voltar, eu quero subir com ele. Aqui no livro de Crônicas, capítulo 6, versículo 26, aleluia, a gente vê uma palavra assim muito gloriosa. Você pode ler aquela palavra e dizer assim: será que Deus ele é ruim? Mas não. Deus ele é maravilhoso. Quando fala assim sobre o juízo de Deus, o céu fechado, estava tudo em escassez, estava seco, estava aquele silêncio espiritual. Quando você vai orar, parece que o céu está de bronze, sim ou não? Quando você está passando por tantos processos, parece que Deus não responde. Sabe por que Deus não respondia? Lá no livro ali de Crônicas, por causa do pecado do povo. O povo vivia em pecado, depois começava a orar. Aí o Senhor começou a falar, aleluia, eles começaram a clamar. As portas não se abriam. Nós já passamos por momentos difíceis assim, em que parece que o céu fechou sobre nossas vidas. Parece que as portas não se abrem. Parece que as respostas não chegam, aleluia. E a alma sente sede. A gente vê que Salomão aqui, ele dedicava ali o templo ao Senhor. Ele reconheceu de repente que o pecado, aleluia, podia trazer juízo. E foi o que aconteceu. O pecado trouxe juízo. O pecado secou. O pecado ali trouxe escassez. O pecado teve ali um silêncio espiritual. Meu Deus, não fala comigo mais. O que está acontecendo? Aleluia. Mas ele também declara que há esperança quando o povo ora, quando o povo converte, aleluia. Quando o povo confessa. Converter é você mudar de direção. Se estava pecando, não peques mais. Ande na presença de Deus. O céu fechado aqui é símbolo de disciplina de Deus. Disciplina de Deus. O pecado, irmãos, ele traz consequências. O pecado, ele traz escassez. O pecado, ele traz aridez espiritual. O pecado é falta de bênçãos. Aleluia. Às vezes a pessoa fala, o inimigo, às vezes tem coisas que a pessoa só culpa o inimigo, né? E ele não culpa ele mesmo. O inimigo fechou as portas. O inimigo fez isso. O inimigo fez aquilo. O inimigo está no ar. Mas é nossas próprias escolhas. É as nossas próprias escolhas. Aleluia. Que fecha o céu. Mas nesta noite, o Senhor diz, busque, confesse e deixe. O Senhor diz nesta noite, mostre arrependimento. Aleluia. Mostre arrependimento. Ore ao Senhor. Busque a presença de Deus nesta noite com sinceridade, com arrependimento. Aleluia. Como aqui eles fizeram no livro de Crônicas. Porque o Senhor, ele vai abrir os céus. O Senhor que é misericordioso, ele te perdoa de todas as suas, aleluia, transgressões. Confesse o nome do Senhor. Reconhece que ele é o único. E você depende dele. Aleluia. Dependemos de Deus. E nessa noite o Senhor está trazendo restauração aqui. Restauração na vida daqueles que estão arrependidos. Aleluia. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Livro de Coríntios diz, examina-se pois o homem, e assim mesmo. E assim coma deste pão e beba deste cálice. E todos sabem aqui que o sangue de Jesus Cristo, ele é precioso. Se você vê, você lê, você vai saber como foi o sofrimento do nosso Jesus. Ele como humano, como verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Que eu não digo que ele é, aleluia, como posso dizer, que o pessoal fala assim, ele 100% Deus e 100% homem. Não, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Ele veio, ele sentiu as mesmas coisas que nós sentimos hoje, mas ele não pecou. Ele não pecou. A Bíblia diz assim, em Mateus 26, 36, que o Senhor Jesus, ele foi para o Getsêmani orar, porque ele sabia que estava chegando o momento dele. Ele estava tão agoniado,
A palavra de Deus diz assim, que ele suou sangue. As sudoripas dele estourou de tanta agonia, de tanto pavor que ele estava sentindo. Eu já dei exemplos aqui de pessoas às vezes que ficam com pavor. Tem pessoas que têm pavor de elevador. Se entra dentro do elevador e o elevador desliga tudo, ele começa a ficar apavorado, até perigoso dar um desmaio ou até morrer. Imagine, Daniel, o nosso Jesus, sabendo que está chegando o momento dele, ele foi orar. E ele começou a orar ao Senhor. Ele disse: Senhor, aleluia, se possível, passe de mim esse cálice, mas se assim não for, faça-se a tua vontade. Ele não podia negar, ele não podia desistir, porque se ele desistisse, aleluia, nós que pagaríamos o preço. Porém ele não desistiu, aleluia. Ele sabia que o momento dele estava sendo crucial, e ele foi, aleluia, orando, e a agonia vindo, orando e vindo aquela agonia, orando e vindo aquele pavor. Aí começou a se estourar-se tudo no seu rosto. A Bíblia diz assim no versículo 40, 44, se não me falha a memória, que ele começou a suar sangue. Tem pessoas que não entendem, pode até ficar pensando, mas como Jesus, ele suou sangue? Foi as sudoripas dele que estourou, foi as pequenas veias do rosto que estourou. Imagina o sofrimento que ele teve. Imagina que Jesus, quando ele foi para a cruz, depois de tantos ferimentos, pendurado naquela cruz, imagine quantos graus de febre ele estava. A febre dele era tão alta devido aos ferimentos, que ele pediu água. Quando a pessoa está com muita febre, ele pede água, ele só quer água. Ai, imagina como que o nosso Jesus sofreu por mim e por você. Ele pediu água, e os próprios deram para ele beber uma esponja e lhe deram vinagre. Mas ele venceu a morte. Ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E quando ele disse assim, a Bíblia diz que o céu se abriu de alto a baixo. Aleluia, o véu do templo se rasgou. O nosso Jesus inclinou sua cabeça e ali foi. E ao terceiro dia, ele ressuscitou. E depois do terceiro dia, ele ressuscitado, ele andou mais 40 dias com os seus discípulos depois da sua ressurreição. E depois disse assim: agora chegou o momento de eu subir para o meu Pai. Imagine como os discípulos ficaram: Senhor, mas vai, fica conosco, Senhor. Jesus disse: aleluia, eu vou, mas eu deixarei para que esteja com vocês até a consumação do século. E este Jesus, este Deus poderoso, ele subiu ao céu e deixou um grande amigo que está conosco, convencendo eu e você do pecado e nos dando a esperança, dizendo: espere mais um pouquinho, porque Ele está voltando, Ele está vindo arrebatar vocês, Ele está vindo tirar vocês desse sofrimento, e falta pouco tempo da igreja do Senhor ser arrebatada daqui da terra. Aleluia. Por isso é necessário, o Senhor diz assim: vigiai e orai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de se manifestar nas nuvens. É necessário da igreja se posicionar, porque falta pouco tempo, e o Senhor quer levar um povo lavado, remido, escolhido no sangue dele. Ele vive, Ele está aqui. Aleluia,
Aleluia. Ao terceiro dia, à madrugada, aquelas mulheres foram visitar Jesus, mas ele não estava mais. Aleluia. Estava aqui e não está mais. Cadê? Ele vive, ele reina e está aqui. Aleluia. Amém, meus irmãos. Que Deus em Cristo continue abençoando, e que vocês levem no coração de vocês esta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Jesus.